Bem-vindo ao canal de curiosidades. Fatos curiosos sobre as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Seja pela sua beleza, sua história ou mesmo pelos seus mistérios, uma coisa é certa: elas exercem enorme fascínio, e suas construções despertam muita curiosidade nos 4 cantos do mundo. Afinal, apesar dos diversos avanços nos estudos sobre essas robustas estruturas de pedra incríveis, construídas há milhares de anos, ainda restam muitas entrelinhas a serem decifradas sobre as pirâmides do Egito. Por essa razão, se você tem interesse na área de engenharia e arqueologia e deseja se aprofundar nessas construções históricas, confira alguns fatos sobre elas. Como foram construídas as pirâmides do Egito? Para tornar o terreno plano, acredita-se que os egípcios inundavam o local onde seria construída a pirâmide, por meio de um canal desviado do rio. Seguidamente, era necessário transportar as rochas das pedreiras para o lugar da construção, daí a relevância do rio Nilo como meio de transportar esses grandiosos e pesados blocos. Depois, estudos revelam a possibilidade do uso de trenós de madeira puxados por cordas para promover o transporte dessas pedras em terra firme até o local da construção. Por fim, para erguer essas suntuosas rochas, acredita-se que a civilização egípcia se utilizava de rampas internas e externas às pirâmides, tornando assim possível atingir alturas majestosas. Mas, afinal, para que serviam as pirâmides do Egito? As grandiosas estruturas feitas de pedra calcária serviam para guardar os corpos dos faraós, que, na época, eram considerados pela civilização egípcia como sendo a personificação da divindade, escolhidos a dedo para serem mediadores entre os humanos e os deuses egípcios. Não à toa que, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do faraó, conhecido como Ka, permanecia no corpo e, por sua vez, necessitava de cuidados especiais. Daí, o motivo dos cadáveres serem mumificados. Sendo assim, durante as etapas de mumificação, todo o corpo do faraó era tratado com óleos e cuidadosamente envolto por faixas, com o objetivo de que não sofresse com o desgaste do tempo dentro das pirâmides do Egito. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como alimentos, tesouros e até móveis. Familiares, sacerdotes e até altos funcionários eram também sepultados junto ao faraó nas pirâmides do Egito. Quem arquitetou a primeira pirâmide do Egito? Até 2950 AC, o início da primeira dinastia, as tumbas também denominadas de mastabas, eram esculpidas em pedra, apresentavam uma forma piramidal e não eram muito altas. E foi a partir do modelo dessas obras denominadas mastabas que, por volta de 2630 AC, o rei Djoser foi quem arquitetou a primeira pirâmide do Egito. Segundo historiadores e pesquisadores, a forma das pirâmides do Egito foram escolhidas pelos egípcios para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde o mesmo seria acolhido por Ra, divindade mais poderosa da mitologia egípcia. A pirâmide de Djoser apresenta 6 degraus de pedra que somam 62 metros de altura. Na época, o túmulo de Djoser era o mais alto e foi cercado por templos e santuários para que o rei pudesse desfrutar da sua vida após a morte. Quais são as 3 pirâmides do Egito mais famosas? Segundo registros na história, todas as pirâmides do Egito recebem o nome dos faraós cujos os corpos foram enterrados em seu interior. Logo, essas informações se estendem também às 3 pirâmides do Egito mais famosas, as quais foram nomeadas com base nos faraós sepultados no local. Por sua vez, as 3 pirâmides do Egito mais famosas são Pirâmide de Quéops, Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. Pirâmide de Quéops. Considerada a maior e mais pesada obra já construída pelo homem, a Pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé ou simplesmente Grande Pirâmide, contempla o maior túmulo do mundo com 230 metros de largura na base e 140 metros de altura. Constituída por cerca de 2,3 milhões de rochas de mais de 2 toneladas cada, a pirâmide de Quéops pode ser contemplada a quilômetros de distância com o brilho do sol. Vale comentar que a pirâmide de Quéops é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. Pirâmide de Quefren. Com 130 metros de altura, a pirâmide de Quefren é considerada a segunda maior pirâmide na Península de Gizé,
Segundo relatos na história, Quefren era filho do faraó Quéops, e por respeito ao pai, optou por fazer sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado da pirâmide de Quefren está a esfinge de Gizé, imponente escultura dotada de cabeça humana e corpo de leão localizada junto às pirâmides de Gizé, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Pirâmide de Miquerinos. A pirâmide de Miquerinos é a menor desse grupo de 3 pirâmides e sua construção foi feita para abrigar o corpo sepultado do faraó Miquerinos, cujo reinado se estendeu entre 2532 e 2503 a.C. O faraó Miquerinos era filho de Quefren e, portanto, neto de Quéops, e por respeito ao pai e avó, a pirâmide de Miquerinos é a mais baixa de todas, com 65 metros de altura e 105 metros de base. Para completar, vai mais algumas curiosidades rápidas sobre as pirâmides. Há 123 pirâmides do Egito catalogadas, no entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simboliza a ascensão dos faraós ao céu. A pirâmide mais antiga do Egito é a do faraó Djoser. A pirâmide de Quéops é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. A grandiosidade das pirâmides do Egito e o luxo dos túmulos têm a ver com o poder e representam a importância política e religiosa que o corpo ali sepultado representou para a civilização. Estudos revelam que a maior de todas as pirâmides, a de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 kg e a mais pesada, 6 toneladas. Os egípcios possuíam avançados conhecimentos matemáticos, visto que estudos realizados pelo famoso arqueólogo William Petrie, de 1853 a 1942, indicam, por exemplo, erros de desnivelamento de apenas 15 milímetros na base de 230 metros da pirâmide de Quéops. Agora que você descobriu mais fatos sobre o mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar a descobrir novos fatos curiosos sobre o mundo. Até a próxima!